bom dia Brasil! Bom dia para você que está acompanhando a partir de agora o Ouro Fino em Campo. Na próxima terça-feira é 1º de junho, Dia Mundial do Leite. E nessa edição especial do nosso programa, a gente celebra essa importante cadeia aqui no nosso país. Nós temos a honra de receber o nosso grande parceiro, o produtor de leite Roberto Yankee Júnior da Agrindos, para contar toda a história dessa que é uma das maiores produtoras de leite do Brasil. Fique ligado, pega o seu leitinho para acompanhar o Ouro Fino em Campo. A Ouro Fino Saúde Animal tem muito orgulho em ser parceira da Agrindos, em Descalvado, interior de São Paulo, que é uma das maiores produtoras de leite do Brasil. Eu conversei pelo Zoom com Roberto Yankee Júnior, que é produtor de leite, e ele conta tudo sobre essa história. Rô, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Ouro Fino em Campo. Obrigado, Ju. Para mim é sempre um prazer estar junto com vocês, junto com o Ouro Fino. Prazer é nosso. Rô, na próxima terça-feira, dia 1º, é o Dia Mundial do Leite e nada melhor do que tê-lo aqui no nosso Ouro Fino em Campo para evidenciar essa cadeia que é tão importante aqui para o nosso país, para a economia e também para o nosso dia a dia, né? Até eu quero já começar te agradecendo, viu? Obrigada pelo leite, pelos derivados que você tão arduamente se dedica aí a levar esse alimento tão nobre à nossa mesa, viu? Contem sempre com a gente, Ju. Rô, eu sei que é uma geração aí na tua família, né, de produtores de leite. Queria que você contasse um pouquinho dessa história, voltasse um pouco ao seu passado e dividisse como tudo começou. Bom, a Agrindos é uma empresa de 1945, né? Meu pai, em 1945, tinha 7 anos de idade. E ele morou aqui na fazenda, então, com 7 anos de idade. A fazenda tinha um gerente contratado, que ficou aqui por mais ou menos 15 anos. E quando meu pai se formou na Exalc como agrônomo, em 1961, ele se casou e veio morar na fazenda, como agrônomo recém-formado. Depois de lá para cá, em 1900, depois nós nascemos todos aqui, eu e meus irmãos, nós somos 4 irmãos, nascemos aqui na fazenda, né? E em 1985 eu me formei em agronomia e vim para cá também. E o meu irmão mais jovem, que é o Joca, ele se formou na Força Aérea, era piloto de caça da Força Aérea, depois teve um táxi aéreo, e no ano 2000 ele veio aqui trabalhar com a gente. Então, hoje somos eu e o Joca trabalhando aqui, e meu pai continua aqui fazendo a nossa agricultura, fazendo a nossa produção de forragem para o gado, né? E Perfeito. Muito dedicado, meu pai está com 83 anos. Perfeito. Quando tudo começou, você sabe qual era a média diária que vocês tiravam de leite? Então, a Agrindos, nos anos 50, já produzia perto de 4 mil litros de leite, 3 mil a 4 mil litros de leite. Mas o interessante dessa época é que 1.500 litros de leite ficavam na fazenda, porque era uma fazenda de café, né? Então, praticamente, a metade da produção era o que se chama de custeio, né? Perfeito. Era uma fazenda de café com tudo manual naquela ocasião, com muita gente morando na fazenda, aquela dificuldade de ir para a cidade, né? Então, tinha uma venda local, tinha dentista, tinha médico local, tinha esse custeio de leite, tinha um mercadinho, né, na fazenda, então era tudo diferente naquela época, né? Perfeito. Rô, hoje fala muito em sucessão familiar. Como foi a sucessão para vocês? Eu sei que seu pai ainda está na ativa, está bem próximo, mas, né, como foi? Porque ele, claro, né, teve que ir passando o bastão aos poucos para vocês, né? O meu pai tem uma vantagem nesse sentido, porque meu pai é uma pessoa muito fácil nesse sentido. Então, eu, como nasci na fazenda, quando eu me formei,
ele foi muito tranquilo, essa passagem, vamos dizer assim. Né? Foi muito a minha escolha e na forma que eu quisesse. E tal. Então, ele foi um grande exemplo, né, de como fazer isso. Né? E nós aqui éramos 4, né, na família e tal, então a gente já pensava muito mais em como fazer regras de sucessão e tudo isso. Mas a nossa opção sempre foi por não estimular ninguém a ficar no negócio, a olhar tudo de uma maneira mais ampla, ter horizontes maiores, e depois cada um tomar a sua decisão, né? E quem quisesse se aproximar do negócio, então a gente ia ter caso a caso, né? Que foi mais ou menos o que aconteceu com a geração das minhas filhas, que são as mais velhas, né? São as primas mais velhas. Aí na família de vocês, eu acho que não corre sangue nas veias, né? Corre leite, porque tudo bem que elas até tentam ir para outros caminhos, né? Suas filhas participaram do nosso especial Mulheres do Agro, mas, assim, elas voltaram para a raiz, né? Não, e é de uma maneira interessante, porque, na verdade, elas não fizeram ciências agrárias, né? Elas foram morar em São Paulo relativamente cedo, fizeram faculdade em São Paulo, e voltaram realmente por vontade própria, né? Quer dizer, foi uma coisa que partiu delas e nada da gente. Então, eu acho que é a maneira mais saudável, o peso menor para se carregar nesse processo de sucessão. Né? Eu acho que também na sucessão tem que sempre prezar pela evolução do negócio. Eu imagino que você tenha colocado, né, o seu toque ali na propriedade, né, ter avançado em algumas situações, assim como suas próprias filhas, porque hoje elas meio que levaram a Grindos para o Brasil, para o mundo, por meio das redes sociais, né? Exatamente. Isso é uma regra muito importante da sucessão. É quem está chegando, chegar para somar, né? Porque se chegar para dividir, fica tudo muito mais complicado. Né? Então, como a gente tinha uma deficiência grande além da porteira da fazenda, então realmente esse papel focado delas no pós-porteira, com as especialidades das carreiras delas, né, fizeram uma grande diferença no nosso negócio, na nossa até motivação de investir na marca, né, na transformação da marca, na comunicação aos nossos consumidores, nos selos, né? É uma outra motivação. E isso eu acho que é muito importante, porque se fosse diferente, né, são decisões que seriam muito mais difíceis de serem tomadas. Né? E essas decisões, na verdade, Ju, elas estiveram com a gente durante toda a história da empresa. Né? Sim. Assim, se eu contar para você lá que até 1991 o leite no Brasil era tabelado pelo governo, né? Então, qual era a nossa busca lá nos anos 50, nos anos 60? Era escapar do tabelamento. Né? A gente queria um produto livre, por isso que a Grindos tem um aspecto de agroindústria. Né? A gente começou lá nos anos 50 fazendo caseinato de cálcio para a indústria farmacêutica, depois uma fábrica de queijo nos anos 60, depois nos anos 70 surgiu uma ideia ótima, né, que muita gente abraçou, que era o leite tipo B. A grande característica do leite tipo B, além de ser um estabelecimento sob inspeção federal, ele também era livre do tabelamento do governo, era o primeiro produto livre do tabelamento. Né? Foi um produto que teve muito sucesso nos anos 70, nos anos 80, e depois, nos anos 90, ele praticamente foi extinto por conta muito do leite longa-vida, que passou a ser o padrão de referência do consumidor, né? E aí nós partimos para o leite tipo A. O leite tipo A também tem essa característica da agroindústria, né? Do diferencial por legislação, né? De ter atender um público mais selecionado, mais exigente, vamos dizer assim, né? Sim. Por causa da questão do custo do produto e da qualidade do produto, né? Sim. E aí, a partir daí, a gente continuou a mesma busca de sempre, que é buscar os nichos, né? Que essa, vamos dizer assim, rastreabilidade nos permitia, né? Por isso é que surgiu o A2, né? Surgiram os nossos produtos sem nenhum tipo de aditivo, de conservante, o natural,
produção local, produção fresca, para Sim, consumo local, né? Então, todos esses diferenciais que é o que a gente procura comunicar nos nossos selos, né? com certeza. Foi ótimo conhecer toda essa cronologia nessa linha do tempo do leite. Rô, também quero saber um pouco dos desafios do setor, mas sobre isso a gente vai falar no próximo bloco, viu? Então fica aí que eu te espero aqui. Já já o Ouro Fino em Campo está de volta. Era um dia comum na fazenda, bem ruim. A coisa estava difícil, o gado feio, magro. Foi aí que ele percebeu, preciso resolver isso. Ele pegou sua caminhonete, se é que dá para chamar de caminhonete, e foi para a cidade. A viagem foi difícil, mas ele chegou à revenda. Lá, ele conseguiu um reforço de peso para o rebanho. E agora a história é outra. O gado tá limpo, gordo, o lucro aumentou, até a caminhonete mudou. Com o Master LP da Ouro Fino, a maior concentração de resultados do mercado. Estamos de volta com o Ouro Fino em Campo e hoje a gente celebra a cadeia leiteira aqui no nosso programa. Vamos ver a segunda parte do bate-papo com o Roberto Yankee Júnior, da Grindos, o Rô. Rô, no bloco anterior nós conhecemos, né, bem a história da Grindos, o trabalho iniciado pelo teu pai, depois que você e seus irmãos agora estão à frente, já tem a contribuição das suas filhas também, e você também trouxe a linha do tempo, né, digamos assim, do leite, e a gente quer entender agora um pouquinho dos desafios, né, do setor. Primeiro, como você enxerga a evolução, né, de quando o teu pai iniciou para agora? Eu sei que a gente tem a evolução nos tipos de leite, mas você consegue destacar mais alguma outra situação? Olha, Ju, a atividade leiteira, no fundo, ela é muito complexa, né? A gente quer popularizar muito, mas ela é muito complexa. São muitos itens de controle e tal. Então, uma das coisas importantes que nós fizemos aqui foi a questão de controladoria, que é feita pelo meu irmão, pelo Jorge, né? Perfeito. Então, toda a parte financeira, toda a parte de controladoria, análise de índices, análise financeira, controle de custo, tudo isso aí, eu acho que tem uma relevância enorme no nosso negócio, pela complexidade que ele tem, pela quantidade de itens que ele tem, sabe? Então, eu acho que uma das razões da gente conseguir ter uma boa produção, uma boa análise dos fatos, né? É ter essa divisão entre essa controladoria, essa administração financeira e a administração da produção em si, sabe? Que fazemos juntos, eu e ele, né? E o meu pai com toda a contribuição que ele traz nessa questão da produção de alimentos, porque talvez a produção de alimentos para as vacas, de forragens, seja uma das coisas mais importantes que existe numa operação de leite, porque é a grande ocupação das áreas, né? Com que é que você ocupa a sua área de produção quando fala em produção de leite? Você ocupa com a agricultura, seja ela na forma de pasto, seja na forma de silagens, né? Mas hoje, quer dizer, a intensificação desse processo, o ganho de tecnologia, a irrigação, tudo que você consegue adicionar na sua área de produção de forragens, é o que vai dar o resultado na produção de leite, né? É o que vai te dar os chamados litros de leite por hectare, né? Sim. Produção por hectare, que no fundo é o que interessa. Porque quando você fala em produção de cana, produção de soja, produção de milho, produção de arroz, ninguém erra ao dizer que isso são sacos por hectare, toneladas por hectare, né? Quilos por hectare. Sim. É assim que mede. E o leite é da mesma forma, né? Como é que você mede a produção de leite? Tem que ser em litros de leite por hectare, né? E o que vai ser o grande diferencial da sua produção de leite por hectare não são as vacas. Surpreendentemente, não são as vacas. É a forragem, né? É a forma como você produz a agricultura. Então, eu acho que essas subdivisões de enfocar o que cada um faz, e agora as minhas filhas nessa área depois da porteira, muito focadas na parte comercial, nas mensagens, na forma de comunicar, essas especializações
elas são muito importantes numa operação de leite, sabe? Sim. Muito importante. Então, eu acho que parte dos resultados vem desse foco que a gente conseguiu fazendo essas especializações, vamos dizer assim, dentro da mesma atividade. Certo. Ô, Rô, eu sei que a gente gosta sempre de destacar as coisas boas, né, os prós, mas, na sua opinião, ainda existe algum tipo de deficiência, né, no setor que vocês, os produtores, vou dizer assim, precisam se unir para tentar driblar e superar? Eu acho que assim, o leite é uma atividade que no Brasil ainda tem tudo por acontecer, sabe? A gente ainda vem crescendo horizontalmente, a produção de leite do Brasil. Então, o Brasil é um grande produtor, é um dos maiores produtores mundiais de leite, mas a fotografia da média do produtor de leite é muito feia, né? É uma produção muito pequena, quase de subsistência, com uma produtividade muito baixa, tanto por vaca quanto por hectare, né? E isso tem um lado ruim, né? Que é o leite foi eleito para ser vamos dizer assim, a atividade dos programas de agricultura familiar. Eu acho isso um erro muito grande, porque é uma atividade tão complexa, mas especialmente tão sacrificante, e você eleger isso para programas sociais, tentar transformar o leite em questões sociais, isso foi muito ruim para o Brasil. Eu acho que o leite tem que ser tratado como atividade econômica, não como solução social, porque ele é muito sacrificante como solução social, né? Sim. Então, isso atrasou um pouco. Mais recentemente, a gente já sabe que aproximadamente 7%, 8% dos produtores de leite do Brasil já são responsáveis por pelo menos 50% da produção formal. Então, existe um grupo de produtores expressivo, né, de 70, 80 mil produtores de leite, que vão num caminho bastante rápido de profissionalização, de ganho de escala, de ganho de produtividade e tal. E eu acho que isso vai ser muito relevante, porque eu acho que isso vai crescer de uma maneira muito forte. Então, o que é que tem para a gente melhorar? A gente tem que melhorar o nosso padrão de qualidade, quer dizer, as instruções normativas, né, que o setor lutou tantos anos aí, a 7677, elas têm que ser implementadas de fato. A gente tem que ter uma competitividade em termos de qualidade equiparada aos padrões internacionais. Isso é muito importante para que o Brasil possa realmente ser um player internacional e possa exportar, né? Sim. E nós temos também que melhorar a visibilidade das nossas relações contratuais com as indústrias. É muito importante que o produtor e a indústria tenham a capacidade e o amadurecimento de explorar as suas convergências, que são muito maiores, na minha opinião, do que as suas divergências, né? E o setor, ele tem uma demonstração de amadorismo quando fica essa polarização tão forte, sabe? Entre produtor, indústria e o setor varejista e tal, né? Então, o setor varejista elegeu o leite para ser lá o chamariz do supermercado, né? Então, se entendeu que deve vender leite UHT num pallet, numa liquidação, num corredor de supermercado. Sim. Essas coisas são muito ruins para o setor, né? Porque fica um jogo de perde-perde, né? Então, essas questões conceituais, eu acho que precisam mudar, têm mudado, mas a velocidade com que elas podem mudar, elas dependem muito da organização do setor, dependem muito da gente conseguir explorar essas convergências. E eu tenho participado de entidades representativas de classe com esse intuito, de tentar buscar convergência de interesse com outros elos da cadeia, fortalecendo a classe, fortalecendo o segmento todo, leite, né? Porque eu vejo que a gente tem um enorme espaço, né? Então, todo o espaço que o Brasil conquistou em poucos anos aí na soja, agora no milho, nas coisas muito tradicionais como o suco de laranja, as carnes, né? Tudo isso, o próprio açúcar, né? Que o Brasil é líder mundial, eu acho que a gente tem uma possibilidade, uma capacidade de repetir isso com muita facilidade no leite, sabe? Nós, com todas as mazelas que o nosso setor tem,
nós já somos o terceiro maior produtor mundial de leite. E quem é que tem espaço para crescer, né? De Sim. todos esses países. Quando a gente compara os Estados Unidos, a Índia, né? A China que vem por aí, a Alemanha, Rússia, o Brasil é que tem o maior potencial, né? Com a água, com a irrigação, com tudo que tem ainda por melhorar em tecnologia. Perfeito, a gente quer também saber sobre o futuro da cadeia, mas isso a gente vai ouvir de você no próximo bloco, tá? Dá tempo de você pegar mais um leitinho para acompanhar o Ouro Fino em Campo. Uma coisa é certa, para alcançar resultados sem igual, é preciso fazer escolhas diferentes. E na hora de combater os parasitas com rapidez, segurança e eficácia, Evol faz toda a diferença. Isso é possível porque Evol, produto patenteado Ouro Fino, tem as tecnologias Dual Blend e Dual Protection, que combinam 2 ativos, promovendo o espectro total de ação, e sua tecnologia exclusiva combate até mesmo as cepas resistentes. E o melhor de tudo, Evol auxilia a rentabilidade do rebanho porque dá mais saúde, mais produtividade. Evol é ovicida, larvicida e adulticida para todos os tipos de vermes e ainda auxilia no controle de bernes e carrapatos. É a evolução dos indectocidas, ideal para confinamentos, regiões de alto desafio e rotação de princípios ativos. Evol, tecnologia exclusiva e patenteada para resultados únicos contra os parasitas do rebanho. Estamos de volta com o Ouro Fino em Campo e nessa terceira e última parte do bate-papo com o Rô da Grindos, a gente confere uma mensagem dele para esse Dia Mundial do Leite. Rô, já estamos na reta final desse maravilhoso bate-papo, dessa aula que você está dando sobre o setor leiteiro aqui no Ouro Fino em Campo, uma grande oportunidade, mais uma vez, para a gente. E no bloco anterior você disse até da correlação da agricultura com a pecuária leiteira, e uma vez eu ouvi de você que um bom produtor de leite é um bom agricultor, né? E eu queria também saber o que um produtor de leite precisa, de fato, ter para conquistar a sua posição aí no cenário e contribuir para uma maior produtividade, até aquela produtividade que você mencionou também no bloco anterior. Olha, Ju, o Brasil ele está tão mal nesse quesito de produtividade, né? Quer dizer, se a gente pensar que nós temos 22 milhões de hectares na produção de leite no Brasil, para produzir os nossos 34 bilhões de litros, ou seja, nós estamos produzindo perto de 1.600, 1.700 litros por hectare, uma meta muito tranquila, né, seria a gente colocar 10 mil litros por hectare, numa situação como a nossa, onde a gente tem safrinha, né, resíduos tão bons para ruminantes, como é o caso da polpa cítrica, dos subprodutos da indústria do milho, do caroço de algodão, que o Brasil é líder, né, em todos esses produtos. O próprio DDG, agora, com essas indústrias de etanol de milho, né? Então, o Brasil é muito rico em subprodutos. Então, produzir forragens em clima tropical, com safra e safrinha, eventualmente com forrageira de inverno a partir aqui do Centro-Sul, né? E mais todos os nossos grãos fibrosos e todas as nossas vantagens comparativas aqui na produção, eu acho que produzir 10 mil litros seria uma facilidade. Mas vamos dizer que a gente produzisse 17 mil litros por hectare, que não é uma coisa absurda, né? Então, a gente sair de 1.700 para 17 mil litros significa que o país precisaria usar apenas 2 milhões de hectares para produzir o mesmo leite que produz hoje, os mesmos 34 milhões de litros de leite. Uhum. E a gente entregaria, então, 20 milhões de hectares hoje para outras atividades de terras já abertas, de terras próximas dos grandes centros, já com uma pegada de carbono baixa pelo menor transporte em relação ao centrômetro da população, né? E eu acho que essa mensagem ela é muito interessante do ponto de vista de ganho de produtividade, sabe? Porque
só o ganho de eficiência tem um reflexo tão grande no equilíbrio ambiental que a nossa pegada de carbono, a nossa questão até do que a gente fornece para o nosso consumidor, o que a gente pode oferecer para o nosso consumidor, seria uma coisa extremamente benéfica de uma maneira global, sabe? Perfeito. Para encerrar, então, uma mensagem para esse 1º de junho, né, de 2021, que é o Dia Mundial do Leite, e também, Rô, dia do aniversário da Ouro Fino, 34 anos de história, viu? Puxa vida, 34 anos de Ouro Fino, hein? E uma história de sucesso, né? Graças a Deus. Mas eu diria o seguinte, eu acho que o leite ele tem cada vez mais ocupado o seu espaço, o leite no Brasil tem ganho cada vez mais importância como atividade, né? O fato de a gente ser o 3º maior produtor mundial de leite já faz isso. Os nossos principais dilemas são reconhecidos. Até um deles eu vou falar aqui, é o frete primário, quer dizer, o que a gente anda no Brasil inteiro para recolher esses 90 milhões de litros diários em 99% dos municípios, já é um enorme entrave que o próprio ganho de produtividade, né, ou ganho de escala por unidade produtora, já seria extremamente benéfico. Então, eu diria o seguinte, a gente tem tanto por fazer, Ju, que o leite ele tem tudo pela frente e com uma conquista, eu acho que bastante sólida, bastante, não vou dizer que seja fácil, mas com um horizonte muito claro pela frente do que é possível e do que é preciso fazer. Então, não é uma coisa que está toda pronta, mas está tudo aí por fazer e a nossa geração tem que dar conta disso. Perfeito, Rô. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença no Ouro Fino em Campo. Obrigada também pela parceria com a Ouro Fino Saúde Animal. Sucesso para toda a família Grindos e tenho certeza que vocês vão continuar contribuindo cada vez mais para a nossa cadeia leiteira. Obrigado a vocês, Ju. Queria parabenizar também a Ouro Fino, além do Dia Internacional do Leite, dizer que essa parceria com vocês, a gente gosta demais, a gente sempre fica muito feliz de poder ter essa proximidade, tanto física aqui, né? Nós estamos tão próximos, quanto tudo que a gente consegue fazer juntos. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada também, Rô. E para fechar com chave de ouro o nosso Ouro Fino em Campo, tem muito produtor que usa e recomenda os nossos produtos. Inclusive, tem um telespectador que mandou uma mensagem sobre o Colosso. Olá, tudo bem? Eu sou Fernando Lusitano, da cidade de Valença, Rio de Janeiro. Eu estou aqui para recomendar o uso de Ouro Fino Colosso pulverização no seu gado. Eu uso aqui e recomendo. Mantenho meus animais limpos de carrapato, larvicidas, bernes, sempre saudáveis, tanto para pulverização ou para imersão. Aqui eu uso como pulverização e hoje eu estou aqui para recomendar Colosso Ouro Fino pulverização. Essa edição termina aqui, muito obrigada pela sua companhia e a gente retorna na segunda-feira, 12h30, 8h20 da noite, horário de Brasília, aqui na telinha do Terra Viva. Eu, claro, vou te esperar. Bom final de semana, curta e cuide-se, viu? Até mais, tchau!